Nada é mais fácil do que condenar o malfeitor. Nada é mais difícil do que entender por que ele se tornou assim. A maldade nunca foi um acidente. Ela mora na mente humana desde sempre. Desde os primeiros tempos, o homem já sabia ferir, enganar, dominar. Basta olhar a história. Guerras, torturas, perseguições, escravidão. É como se algo sombrio sempre tivesse habitado em nós, esperando a chance certa para emergir. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram fez um experimento que chocou o mundo. Pediu a pessoas comuns que aplicassem choques elétricos em outros participantes. Elas acreditavam que estavam apenas ajudando num estudo sobre aprendizado, mas à medida que os choques aumentavam, e os gritos também, mais da metade seguiu até o fim, mesmo ouvindo pedidos de socorro, mesmo em agonia. Por quê? Porque alguém de jaleco dizia: continue. Pessoas comuns, pais, mães, trabalhadores, capazes de atos cruéis, apenas por obediência. A maldade sempre esteve aqui, escondida sob a pele da civilização, e em certos contextos, ela acorda. Mas então vem a pergunta: se a maldade sempre nos acompanhou, por que algumas pessoas resistem enquanto outras se entregam? Por que há quem escolha o amor e quem se perca na raiva? Talvez a resposta não esteja só na biologia, mas na história pessoal, no acúmulo de feridas invisíveis, na alma que tentou ser boa e foi punida por isso. Às vezes, quem mais te machuca é quem mais tentou te proteger. Às vezes, o maior vilão da história já foi uma criança assustada tentando apenas ser aceita. O mundo adora julgar quem se tornou cruel, mas ninguém pergunta como essa crueldade nasceu. Existe uma dor silenciosa por trás de toda a maldade, uma ferida antiga, uma alma cansada de tentar ser boa em um mundo que não devolve a bondade. É sobre isso que precisamos falar, porque ninguém acorda um dia e decide ferir por prazer. A maldade, na maioria das vezes, é o resultado de uma longa caminhada em direção à desesperança. É a bondade que foi ignorada tantas vezes, que decidiu se calar. É o coração que apanhou tanto, que aprendeu a endurecer. Você já viu isso? Aquela pessoa doce que se torna fria. Aquele amigo que era generoso e agora só pensa em si. Aquela mulher amorosa que agora não confia mais em ninguém. O homem sensível que virou agressivo e distante. Não são monstros, são sobreviventes. Gente boa que não aguentou mais ser boa sozinha. Alguns dos piores atos da história foram cometidos por pessoas que se acreditavam boas. Homens que juravam proteger sua pátria enquanto exterminavam inocentes. Mulheres que diziam amar seus filhos enquanto sufocavam de culpa e controle. Pessoas que defendiam valores nobres, mas usavam esses mesmos valores como armas. É aí que mora o perigo da maldade disfarçada de virtude. Ela se veste de justiça, de moral, de boas intenções, mas por trás existe dor não curada, orgulho ferido, carência camuflada. A maldade mais perigosa não é a do criminoso declarado, é a do ferido não assumido. É o altruísta que se anula esperando reconhecimento, o justo que exige perfeição para se sentir superior, o sensível que, por nunca ter sido acolhido, agora agride para não ser rejeitado. É fácil condenar a violência externa. Difícil é enxergar o veneno que escorre pelos cantos da nossa bondade forçada. O ressentimento acumulado por sempre ceder, a raiva por nunca ser visto, a frustração de ser o bonzinho que todos usam e depois descartam. Pessoas boas se tornam más, não apenas por escolha, mas porque passaram tempo demais sendo boas pelos motivos errados. Ser bom para agradar, ser bom para ser aceito, ser bom para ser amado. Mas essa bondade, quando não nasce da verdade, se transforma em prisão, e um dia ela explode, em forma de grito, de ataque, de frieza. Ou pior,
em silêncio, aquela indiferença letal de quem cansou de tentar. Você já percebeu como algumas das pessoas mais duras já foram extremamente sensíveis? Como aqueles que parecem não sentir mais nada são os que um dia sentiram demais? A armadura de hoje foi construída com os cacos do passado. No fundo, todos nós carregamos essa ambiguidade, essa tensão entre a luz e a sombra, entre a generosidade e a autoproteção, entre o amor e o medo de amar. Nietzsche dizia: quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um deles. E se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. Quantos de nós não lutamos contra injustiças e acabamos reproduzindo o mesmo abuso? Quantos não prometeram nunca serem como seus pais e hoje repetem os mesmos padrões? Ser bom de verdade exige mais do que boas intenções. Exige coragem para encarar o próprio abismo, reconhecer os próprios desejos sombrios, assumir que também sentimos ódio, inveja, ciúmes, impulsos destrutivos, e só então poder escolher. Não ser bom por medo da rejeição, não ser bom por vergonha da raiva, mas ser bom porque, mesmo conhecendo o caos, decidimos não espalhá-lo. É nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Quando paramos de negar nossa sombra e começamos a dançar com ela. Não é à toa que muitos caminhos espirituais autênticos falam em morrer para renascer, porque é preciso que a versão falsa de nós morra, o ego bonzinho, o personagem que agrada, o mártir inconsciente. Só assim podemos tocar a essência, o eu que ama sem se anular, que acolhe sem se ferir, que sabe dizer sim, mas também sabe dizer não. Mas poucos têm essa coragem, porque é doloroso olhar para dentro. É mais fácil projetar a culpa no mundo, se tornar cínico, cruel, frio. A maldade, muitas vezes, é só um escudo contra a dor, uma forma de dizer: se ninguém vai cuidar de mim, então eu cuido de mim com unhas e dentes. Mesmo que nesse processo eu fira os outros, mesmo que eu perca a ternura, mesmo que eu esqueça quem eu era. É assustador perceber o quanto a dor molda o nosso caráter. Às vezes, não nos tornamos ruins por vontade, mas por defesa. Como quem aprendeu cedo demais que amar machuca, que confiar expõe, que se doar enfraquece. E então, o coração vai se blindando. Primeiro é só um desconforto com a própria sensibilidade. Depois, um afastamento emocional. E por fim, uma versão de si mesmo que ninguém mais reconhece. O problema é que essa versão parece funcionar. Ela não sente tanto, ela não chora tanto, ela não depende mais, e o mundo ironicamente respeita mais essa versão, a fria, a distante, a que não pede nada, mas também não entrega nada. A alma, porém, não se engana. Ela sente, mesmo por trás da máscara de força, do sarcasmo, do tô de boa. A alma grita, mas grita em silêncio. E esse silêncio é corrosivo. Ele se transforma em insônia, em compulsões, em vícios emocionais, em relacionamentos tóxicos, em uma vida que parece inteira, mas está vazia. Tem gente que acha que virar a chave e deixar de ser bom é libertador. Mas não é. É só uma nova prisão. Agora você não é mais ferido, mas também não sente amor. Agora ninguém mais te usa, mas também ninguém te conhece de verdade. É como trocar uma ferida por uma armadura. Resolve por fora, destrói por dentro. Muitos, ao perceberem isso, tentam voltar, retomar o afeto, reaprender a confiar. Mas descobrem que o caminho de volta não é simples, porque quando se endurece demais, amar novamente exige desaprender, reaprender a sentir, a chorar sem vergonha, a precisar sem culpa, a dizer: eu me importo mesmo sabendo que pode doer. Não é fraqueza, é força pura, é resistência em forma de vulnerabilidade. Mas para chegar nesse ponto, é preciso passar pelo inferno.
o inferno de encarar a si mesmo, de rever todas as vezes em que foi bom para ser aceito e todas as vezes em que foi cruel para não ser rejeitado. O ser humano é um paradoxo ambulante. Quer amar, mas tem medo da dor. Quer ser bom, mas não aceita ser ferido. Quer ser visto, mas não aguenta se expor. E no meio desse conflito surgem máscaras, papéis, personagens, gente que sorri sem sentir, que ajuda sem querer, que perdoa por medo ou ataca por carência. No fundo, tudo gira em torno de uma pergunta que muitos carregam em silêncio. Se eu for eu mesmo, alguém vai ficar? Talvez seja por isso que a maldade às vezes pareça mais segura, mais previsível, mais respeitável. Ninguém ri de quem grita, ninguém despreza quem impõe medo, mas zombam do frágil, ignoram o gentil, pisam no sensível. Então a alma cansada escolhe o que machuca menos, mesmo que isso signifique ferir os outros. É preciso muita maturidade emocional para ser bom num mundo que não valoriza a bondade. É preciso muita coragem para continuar sensível quando tudo nos empurra para a indiferença. É por isso que a verdadeira luz não vem da pureza, vem da escuridão atravessada, de quem já foi mal e escolheu voltar, de quem já se perdeu e decidiu reencontrar a alma. E então, o que fazer com essa parte sombria que todos carregamos? Negá-la só a fortalece, reprimi-la só a transforma em veneno. O único caminho possível é integrá-la, olhar nos olhos da nossa raiva, tocar a tristeza que fingimos não sentir, assumir o orgulho, o ciúme, o ressentimento, sem vergonha, sem culpa. A maldade não desaparece com bons conselhos. Ela se dissolve na presença, na consciência, na coragem de não fugir de si. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Porque só quando reconhecemos a sombra, deixamos de ser dominados por ela. A pessoa verdadeiramente boa não é aquela que nunca sente ódio, é aquela que sente, mas não age impulsivamente, que escuta sua dor, mas não a transforma em punição, que reconhece sua escuridão e escolhe não alimentá-la. Pessoas boas não são perfeitas, são conscientes, sabem dos seus limites, conhecem suas feridas, enfrentam seus demônios. E é isso que as torna humanas, reais, tocantes. Você pode ter se perdido, pode ter se tornado frio, pode ter feito coisas que hoje não reconhece. Mas isso não é o fim da sua história, é só um capítulo. A maldade em você não é o que te define, é o que te feriu, é a dor que não foi ouvida, é o amor que virou pedra por não ter onde florescer. Mas a alma, a alma ainda pulsa, mesmo por trás da armadura, mesmo na ausência de lágrimas, mesmo quando tudo parece perdido. Você ainda está aqui, e se está aqui, ainda há um caminho. Talvez seja a hora de parar de tentar ser apenas bom e começar a ser inteiro, com todas as suas sombras, com todas as suas falhas, com toda a sua verdade, porque é na inteireza que nasce a paz. Não a paz artificial de quem finge estar bem, mas a paz profunda de quem já encarou o caos e escolheu amar mesmo assim. O mundo não precisa de pessoas perfeitas, precisa de gente real, de almas inteiras, de corações que erram, mas se refazem, de mãos que, mesmo trêmulas, continuam oferecendo abrigo. No fim das contas, talvez a verdadeira bondade não esteja em nunca se tornar mal, mas em, apesar de tudo, sempre voltar. Voltar para si, voltar para o amor, voltar para a humanidade que pulsa por trás de cada dor. E se um dia você sentir que já foi bom demais e ninguém te valorizou, lembre-se, a bondade verdadeira não precisa de plateia. Ela floresce em silêncio e transforma não apenas o mundo, mas a alma que a carrega.